primeiro indicador que ele traz para nós essa semana, como a gente viu na semana passada, a gente vem falando algumas semanas, em questão ao preço médio dos investidores, né? Então, o Bitcoin aqui, olhando esse indicador, ele mostra para nós que a gente entrou numa fase de transição aqui, que é quando a gente está acima desse realized price. Esse realized price, ele é a média de preço médio do mercado como um todo, né? Ou seja, dos investidores de curto prazo, longo prazo, holders e tudo mais. Então, a média de preço do mercado como um todo está ali em 19,8 mil, né? E acaba sendo aqui o nosso um suporte, se a gente seguir corrigindo, provavelmente vai ser um suporte um tanto quanto interessante. Mas como a gente cruzou isso, a gente comentou isso na semana passada, a gente entra numa fase de transição de ciclo, né? Então, quando a gente olha aqui nos últimos bear markets, quando a gente chegou a cruzar acima dessa linha azul do realized price, a gente entrou nessa fase de transição de ciclo, iniciando um bull run. Isso que aconteceu em 2015 para 2016, em 2018 para 2019, isso aconteceu também, tá? Outro indicador que ele traz para nós aqui, indicador de preço também, que é esse Realized Price to Leverage. Esse indicador, ele leva em conta o peso das moedas adquiridas pelos holders, tá? Então, o pessoal que está comprando e investindo para longo prazo. Esse indicador, ele acaba não oscilando tanto, e ele mostra para nós que ele está lateral aqui, basicamente, desde maio do ano passado, né, mostrando que os investidores de longo prazo realmente começaram a acumular nesse fundo aqui, depois continuaram acumulando aqui. A gente teve o mercado caindo e esse indicador ele chegou a cair também, mas não caiu tanto. Então mostra que os investidores de longo prazo eles realmente seguiram acumulando, né? Tá? Então esse indicador ele traz isso para nós, ele tem mais como um peso, ele pesa mais as moedas na posse dos holders, tá? Então, outro ponto que ele chama atenção para nós aqui é em questão a duração, tá? Então, a gente teve lá 2015, 300 dias na fase azul, né? Ou seja, abaixo do realized price, e depois 234 dias entre o realized price e o realized price to leverage aqui, né? Que daí a gente iniciou realmente a bull run aqui, né? Em 2019 para 2020, 2018 para 2019 foram 134 dias e 45. A gente está hoje em 219,66, mas a gente tem em consideração essa faixa aqui, né? Que foi após o evento da Terra-Luna aqui. Mas se a gente desconsiderar isso, que a gente está agora, né? Nessa situação, a gente está há 30 dias, né? Nessa faixa. Então, se a gente puxar para o último bear market que a gente teve, então a gente teria 15 dias do mercado seguir subindo. Como o mercado deu essa correção e teve já um sinal positivo no dia de hoje, não dá para a gente prever muita coisa, mas a gente tem essa possibilidade, né? Mas o que chama atenção para nós é esses padrões de tempo próximos na formação de um fundo de mercado em um bear market, tá? Então, a gente comentou sobre essa questão de acumulação dos investidores de longo prazo. O próximo indicador ele traz para nós aqui o Accumulation Trend Score. Esse indicador que a gente trouxe muito durante o bear market, porque ele mensura justamente o como o mercado está preferindo comprar ou vender, né? Então, quando a gente tem esse indicador numa cor preta aqui, com a roxa para preta, isso quer dizer que o mercado está comprando muito, né? A gente está no nível de acumulação, tem muito interesse de acumulação no mercado. Quando a gente tem esse indicador amarelo, isso mostra para nós que o mercado está distribuindo muito, ou seja, está vendendo, está realizando lucro ou está fugindo está sendo estopado, né? Está saindo, fugindo do risco. E a gente tem um padrão aqui de descobrimento de fundos de mercado, né? Ele chama atenção para nós aqui, tá? Que a gente tem essa acumulação no fundo. Após essa acumulação, a gente tem um certo equilíbrio no mercado, ainda tendendo para acumular, e a gente tem um rally de alta. Nesse rally de alta, a gente tem um domínio de comportamento de distribuição, ou seja, de venda, que é muito quando a gente rastreia esse comportamento de venda, justamente dos investidores que estiveram comprando durante essa formação desse fundo aqui, né? Então, a gente tem um primeiro ciclo de distribuição, e o que a gente espera aqui, comparando com o Uber Market aqui de 19, de 18 para 19, é que a gente entre novamente num período de acumulação, né? Se a gente entrar novamente num período de acumulação, isso mostra para nós realmente que o mercado está interessado, está voltando a acumular, que a gente iniciou essa bull run aí, né? Então o mercado começa a comprar, acumular novamente, e então né, a gente tem muita demanda, menos oferta, e o mercado vai retomar a subir, tá? Seguindo no Accumulation Trend Score aqui, agora a gente dá uma filtrada nele, né? Então a gente consegue separar
ele por tamanhos de investidores aqui, né? Então, o conceito é o mesmo, né? Quando a gente tem esse indicador em azul aqui, escuro, quer dizer que o mercado está acumulando muito, vermelho ele está vendendo, amarelo ele está neutro, tá? Então, a gente tem aqui nessas linhas, aqui nessas faixas, os investidores de até um Bitcoin, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10 mil e mais de 10 mil, tá? Então, a gente teve aqui, após o evento da FTX aqui, né, a quebra da FTX, a gente marcou o fundo ali na faixa dos 17 até 18, 19, a gente teve todos os investidores aqui, todos os tamanhos de investidores acumulando muito. Isso é algo que aconteceu, ele compara para nós, né, essa dominância de acumulação aqui com 2020 para 2021, né, o final de 2020, o início de 2021, é quando a gente tem esse bull run com força aqui, né, que vem a calhar com aquilo que a gente falou de esperar, né, um novo período de acumulação, né, esse interesse de acumulação para dar continuidade na alta. Isso aconteceu também lá de 2018 para 2019 também nessa situação. E o que ele chama atenção para nós é que após esses períodos de acumulação, a gente teve todos os investidores num período de equilíbrio e com apenas alguns deles realizando, tá? Então isso aconteceu aqui nesse bull run, né? A gente iniciou essa distribuição forte aqui, né? Após essa correção aqui em 2021. Lá em 2018 e 2019 a gente teve isso também, o mercado chegou a corrigir. A gente teve isso também aqui no evento da Terra Luna, né? A gente teve uma acumulação muito forte aqui, logo após essa perda de mínima aqui, né? Acumulou com muita força o mercado e a gente teve o evento da Terra Luna que fez essa capitulação, então o mercado entrou em distribuição novamente. Mas aqui a gente tinha um mercado descendente, né? Agora a gente está tendo sinais que o mercado está querendo subir, então esse comportamento ele chama atenção para nós, né? Até quando a gente vai ter essa neutralidade aqui, né, dos investidores. A gente vai começar a ter voltar a ter essa acumulação, se a gente vai ter uma distribuição muito grande. Então, atenção para nós aqui que quem distribuiu foram os investidores que compraram de 1000 a 10 mil bitcoins. Eles que distribuíram nessa faixa de preço aqui, né? Já são considerados as baleias aqui, tá? Dando continuidade aqui, né, a gente comentou que teve essa distribuição que foi justamente pelos investidores, né, que compraram perto do fundo. Então a gente também seguindo o que a gente trouxe sobre o realized price também, né, que é o preço médio dos investidores. Aqui a gente tem três indicadores de preço, né? Então a gente tem aqui em azul o Old Supply Cost Basis, que ele chama atenção para nós, que é os long term holders para cima, né, ou seja, os investidores que têm mais de 6 meses de idade dos seus bitcoins. A gente tem o Young Supply, que é até 6 meses de idade, né, que é o Short Term Holder, e a gente tem o Realized Price, como a gente comentou. Então, chama atenção para nós aqui que o Short Term Holders, né, esse Young Supply e o Realized Price, eles estão na mesma faixa aqui, em 19.800, 20 mil dólares. E se a gente continuar tendo uma correção, muito provavelmente a gente vai ter defesa nessa região. Muito provavelmente essa faixa vai ser um suporte até venha calhar aqui com esse topo anterior. E a gente tem aqui o preço médio dos long term holders e dos holders, aqui, o old supply, em 23,4, que coincide também com o topo que a gente teve ali, né? Então a gente tem aqui indicadores que realmente marcam para nós, né, uma resistência e um suporte no atual mercado que a gente tem aqui, né? E a gente entra agora nos short term holders, né? Então a gente comentou que muito provavelmente foram eles que realizaram esse lucro após esse rally de alta que a gente teve. Então a gente vai filtrar agora eles aqui pelo MVRV. Esse MVRV, ele traz para nós basicamente o lucro não realizado dos long term holders, tá? Então ele traz num padrão aqui onde 1.0 aqui é o equilíbrio, ou seja, o preço que o Bitcoin está é basicamente o preço que eles estão. E se está em 1.2 aqui, quer dizer que os short term holders estão com um lucro acumulado de 20%, 1.4, 40%, 0,8 um prejuízo de 20%, 0,6 um prejuízo de 40%, tá? Isso aqui levando em consideração uma média de 7 dias. Então aqui, a Glassnode traz para nós alguns pontos, tá? Então a gente tem primeiro essa quebra do equilíbrio aqui, né? Então a gente veio aqui, estava numa dominância de prejuízo, né? Não realizado pelos short-term holders, e agora a gente quebrou o equilíbrio e fomos para essa faixa de 20%, tá? O outro ponto que ele traz para nós é que os topos e os fundos históricos, eles são sempre, né, são marcados numa faixa de 40%, seja de prejuízo
ou seja de lucro, né? A gente teve aqui, excedeu bastante aqui, né, em 2018. Em 2019 excedeu um pouco aqui, chegando a bater 1% aqui, mais ou menos. Em 21 também 1%, mas sempre que a gente teve esse acima do 40%, a gente teve marcações de topo aqui, né? Regiões de topo, tá? E o mesmo é para fundo aqui, né? Então, quando chegou a 40% de prejuízo, a gente teve um fundo de mercado no Covid, 2018, 2019, e agora aqui a gente teve também aqui, né, essa marcação de prejuízo aqui, tá? Um outro ponto que ele chama atenção para nós é que alguns topos e alguns fundos, entre as máximas e as mínimas, né, ou seja, os fundos históricos e os topos históricos, entre eles aqui, a gente sempre, quando ele cruza essa faixa de equilíbrio, né, então a gente tem esse fundo, ele volta para a faixa de equilíbrio aqui, ele sempre há uma resistência. Assim como ele cruza para cima, ele acaba sendo um suporte, tá? Então, chama atenção para nós a questão do break-even, o quão importante esse preço, né, esse custo base que a gente trouxe ali acima, ele realmente atua, né? Pode ver que sempre que a gente cruza para cima aqui, ele volta no equilíbrio e aí atua como suporte. A mesma coisa quando está para o prejuízo, tá? Um outro ponto Mas que ele traz aqui, pode falar. só para me concluir. Um ponto interessante aqui, ó, é as máximas. Sempre excede 40%. O nome disso é euforia. E o fundo não, ó. Uhum, Ele bate no 40% certinho. é E já verdade. os topos excede por causa do euforismo. Exato, vai Pode. entrando cada vez mais, vai. Não, total sentido. E o outro ponto que ele traz aqui é que essas regiões de 20%, seja de lucro, seja de prejuízo, elas são resistentes e suportes intermediários, né? Então, aqui, quando a gente cruzou a primeira vez para prejuízo, a gente ficou 20% de prejuízo, voltou a cruzar e aí a gente confirmou aqui esse bear market. Depois, quando a gente subiu aqui, cruzou o bull run, mesma coisa, bateu 20, voltou para zero, voltou para 20, voltou para zero, né, para o equilíbrio, passou e daí deu essa iniciada, essa euforia que o Viana acabou de comentar. E o ponto que a gente está agora é justamente o ponto de 20%. Então ele vem a calhar com isso daí, né? E como a gente comentou, essa realização de lucro é muito provável desses investidores que compraram, né, nesse fundo que a gente teve, e agora deu 20%, a gente tem esse indicador mostrando para nós que eles estão realizando esses lucros, né? E é uma região de realização de lucro para eles, né? Então, agora resta para a gente esperar, o que muito provavelmente o que ele está querendo dizer para nós aqui é que a gente tenha uma correção para esse equilíbrio novamente, para então a gente realmente ter a confirmação desse bull run, né? E como a gente comentou, esse preço, né, essa faixa de preço, como a gente olhou aqui em cima, está na faixa dos US$ 20.000, tá? Então, se a gente tiver uma correção, muito provavelmente US$ 20.000 é uma região muito importante, vai ter muita gente atuando na compra. Dando continuidade, agora a gente muda um pouco e a gente entra sobre aquilo que a gente comentou do BTC, ele ter essa questão dos ordens aqui, né? Então, o uso o aumento na atividade on-chain, né? Esses ordinals que trouxeram essa nova usabilidade para o Bitcoin, né? Onde os investidores eles estão conseguindo colocar, ter mais segurança nas transações, né? O Bitcoin ele é uma rede aberta, então todo mundo consegue monitorar as transações. Então, a nova forma que eles estão usando esses ordinals, você consegue ter um pouco mais de segurança, de conseguir esconder certas coisas, e com isso você consegue colocar alguma coisa de NFT também. Mas com isso tudo, a gente está tendo um aumento na demanda por espaço de bloco, né? Então a gente vai começar a entrar nessa questão agora aqui, tá? Esse aumento da atividade on-chain, né? Só que essa atividade on-chain, como a gente estava sempre habituado a rastrear ela sempre vinha de acordo com transações, né? Ou seja, uma transação minha para o Viana, do Viana para mim, né? Esse tipo de transação. Agora a gente está tendo esse novo tipo de transação que tem essa demanda on-chain, mas ela acaba não afetando o preço, né? Então, esse é até um desafio que a Grazi traz nessa semana, que vai continuar estudando para ver como que a gente vai conseguir filtrar isso, né? Porque agora a gente vai começar a ter ruídos de dados on-chain, de transações, de espaço de bloco, de demanda, justamente por essa nova atividade aí, tá? Então aqui para a gente filtrar isso, a gente rastrear a quantidade de capital movimentada, né? Então aqui a gente tem a quantidade de capital movimentada diariamente, né? Nas últimas 24 horas.
Então, ele chama atenção para nós que a gente está aqui numa faixa de 1,04% aqui de capital movimentado comparado ao tamanho, né, da rede, e ainda é uma região de fundo, né? Então, quando a gente teve uma confirmação de uma virada de transição de um bear market para um bull run, a gente entrou numa faixa de 1,5 a 2,5 e chegou a passar dessa faixa de 2,5%, né? E como a gente teve essa alta agora, a gente ainda não tem esse volume transacionado, né? A gente comentou isso nas últimas semanas também, e realmente a gente teve esse aumento nos preços, mas esse aumento ele acabou não vindo com um volume muito alto, né? Então a gente teve uma demanda de novos investidores entrando e comprando, mas a gente não tinha muita oferta, né? Então até a gente viu que os long-term holders sacaram muito bitcoins, né? Então eles estavam em máximas históricas de quantidade de bitcoins em posse dele. Então a gente viu essa debandada de bitcoins disponíveis no mercado que foram para as carteiras dos investidores, né? Então isso aqui confirma para nós realmente que essa alta que a gente teve, ela acabou não sendo um volume tão considerável assim para a gente realmente bater o martelo de que a gente virou um bull run, pelo menos falando nos dados on-chain, tá? Então, esse rally de alta, a gente saiu aqui de 0,75, mais ou menos, para 1,04. Então, isso aqui realmente é uma atividade on-chain que ela ainda não é considerada, né, com um volume de capital tão relevante como a gente espera para a gente ter uma continuação, tá? Dando continuidade, seguindo nesse conceito de demanda, a gente entra agora nos novos endereços, né? Então, esse aqui é um indicador de momento, né, de força de novos endereços. Então, a gente tem em vermelho aqui a média de novos endereços de 30 dias e em azul a gente tem uma média de endereços anual, tá? Então, aqui a gente vê que após o evento da FTX, aqui a gente teve um pico, né, de novos endereços, até passando acima da média anual, e depois agora com esse rally de alta que a gente seguiu a gente teve uma segunda onda de aumento de novos endereços aqui, né? Então é um ponto interessante que a gente volta a cruzar acima da média anual, né? Então toda vez que a gente teve esse cruzamento acima da média anual, realmente a gente iniciou aqui uma fase de transição para um bull run, né? E depois a gente Gente, cruzou, olha depois a onde gente, cruza. Nos chineses. nos chineses, exatamente, cruza aqui bem quando a gente teve a Só debandada, né, a retesta. proibição dos Isso. mineradores na China. Só retesta e mantém embaixo. Retesta e mantém baixo, retesta e mantém E aí baixo, e toma agora a gente, o bear market. exato, e daí a gente cruza justamente no último evento de capitulação aqui da FTX, né, que foi o último evento de capitulação que a gente teve até agora, e agora a gente tem essa nova onda, né? Então essa recente alta aí chama atenção realmente para nós, mas ela ainda não é tão significante, justamente porque a gente não tem um aumento nessa linha azul ainda. Já é algo positivo para o médio prazo, com certeza, é positivo, já chama atenção para nós, mas a gente ainda precisa, né, que essa média anual também comece a ficar ascendente, que esses novos endereços tragam volume financeiro também, né, volume de capital. Mas temos um pivô acima da média lá. Mas temos um pivô confirmado, exatamente, temos um cruzamento de média aí. O outro indicador que a gente traz, ele complementa, né, o que a gente acabou de comentar, né, essa questão de novos endereços, e essa questão de novos endereços, ela vem de acordo com o que a gente comentou sobre esse uso, né, desses ordinals, e também com o mercado realmente trazendo lucratividade, né, que realmente chama atenção, todo mundo fala, pô, o mercado subiu 20%, um monte de ativos subindo 100, 200%, então realmente atrai os olhos, e a gente começa a ter uma nova procura, né. E aqui, dando complemento no que a gente comentou sobre novos endereços, a gente avalia aqui os endereços ativos, tá? Ou seja, aqueles endereços que estão movimentando, que estão fazendo transações. Aqui a gente não tem essa segunda onda maior do que a gente teve na onda da FTX aqui, né? E mais uma vez vem a calhar com o que a gente comentou dessa questão dos ordinals entrarem agora, né? Então a gente teve muitos endereços entrando, né, na rede Bitcoin aí, buscando essa nova usabilidade da rede, mas esses endereços eles estão mais linkados com esse ordinals, não são endereços que estão linkados com transações, com volume de capital. Então, esse indicador, ele filtra o que a gente acabou de olhar. Então, a gente precisa que esse indicador de endereços ativos transacionando dentro da rede também faça esse pivô de alta aqui que entra agora no número de endereços com um balanço que tenha algum Bitcoin, algum satoshizinho ali, né? Então, a gente comentou que a gente tem essa nova entrada, que ela não teve essa demanda,
mas para esses investidores entrarem, eles precisam fazer alguma movimentação, por menor que ela seja, né? E a gente tem aqui um novo topo histórico de carteiras que tem um balanço que não é, que tem algum balanço com alguma coisa de Bitcoin, né? Então a gente tem, tá batendo máximas históricas aqui hoje, né? Ou seja, mais uma vez mostrando para nós o quão a rede, o Isso, Bitcoin, o mercado digital, ele vem crescendo. cara, Pode falar. isso daí, se o mercado virar para alta, a alta vai ser bruta. Exatamente. E a gente está entrando novos endereços, está chamando atenção E, para novos isso, usuários, né? e no bear market inteiro, ele foi aumentando. Cara, isso Exatamente. daí é importantíssimo. Importantíssimo, Importantíssimo. importantíssimo mesmo, tá? Mas como a gente comentou, né, isso aqui, esse pico de alta aqui, ele chama atenção. Então, pelo rally, com certeza pelo rally de alta a gente tem essa demanda aqui, essa entrada de novos investidores, mas tem essa questão dos ordinal também, né? Que a gente não viu essa demanda, esse aumento em volume transacional, né?